Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós hoje vamos passar aqui, estamos no capítulo 18, vamos começar pelo item 18, capítulo 18, item 18, item não, né? Versículo, versículo 18. E Jesus é uma passagem que tem o título de O Jovem Rico. O Jovem Rico. Vamos ver o que aconteceu então. Certo chefe o interrogou, dizendo: Bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? Então, esta vida eterna aqui representa o quê? Representa essa consequência natural pelo nosso esforço de nos aproximarmos de Deus. Então, isto nos traz a reciprocidade, se assim podemos dizer, a consequência natural de estarmos em instâncias mais felizes, não é? Onde lá, claro, o trabalho é uma lei de Deus e é um fator fundamental para a nossa saúde espiritual e mental, nós sabemos disso, o trabalho assim o é. Então, lá nessas instâncias, a ação do bem se manifesta de forma muito mais ampla e abrangente, porque lá os bons espíritos estão trabalhando em prol daqueles que sofrem, daqueles que necessitam. Então, essa vida eterna é uma instância mais feliz da nossa vida interior, mas essa instância mais feliz da nossa vida interior repercute no, vamos dizer assim, nas instâncias físicas para onde retornaremos após a nossa reencarnação, não é? Então, este chefe de quê? Chefe de um grupo. Havia muito no deserto, não é? Aqueles grupos que se reuniam nos oásis, não é? E tudo isso tinha sempre um chefe de uma caravana, de um grupo assentado. E poderia ser também um mestre, e aí acredito que esteja bem mais de acordo aqui com a nossa realidade, um mestre da, da doutrina hebreia, né? Da doutrina judaica, um mestre do templo, um doutor da lei, poderia ser. Mas vamos ver aqui o que nos diz Haroldo Dutra. Com relação ao ser chefe, é isso. É isso, ele está dizendo aqui, item 1, que é o certo chefe, aí vamos ver aqui no item 1, comandante, chefe, rei. Na Atenas democrática, cada um dos 9 governantes eleitos anualmente era chamado arconte. Nessa passagem, possivelmente, vejamos então que o próprio tradutor usa o termo possivelmente, porque não há uma clareza que chefe é este, afinal, não é? Nessa passagem, possivelmente, a referência seja a um chefe da sinagoga. Então, ok. E aqui ele fala possivelmente. Por quê? Porque não está claro no texto que tipo de chefe é esse. Possivelmente um chefe de uma sinagoga. Então, ele pergunta a Jesus também. Veja bem, ele diz, certo chefe. O chefe chama Jesus de mestre, não apenas de mestre, mas de bom mestre. Bom mestre. Bom mestre, fazendo o quê? Herdarei a vida eterna. E Jesus diz então: Por que me dizes bom? Jesus questiona o fato de ele ter chamado Jesus de bom mestre. Ninguém é bom senão um. Um aqui, único. Quem é bom? É Deus, não é? Ninguém é bom senão um, Deus. Então, ele faz aqui duas referências em uma. Primeiro, negando a ele mesmo o título de bom, mas não o título de mestre, não é? Ele nega o título de bom. E porque é interessante o quanto Jesus, inúmeras vezes, está sempre a nos levar a Deus, sempre fazendo referência a Deus. Olha, é Deus, é Deus. Eu estou aqui, mas a ligação nossa deve ser com Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus. As leis morais são de Deus. Todas as leis físicas e morais são de
Deus, ele é o nosso criador. Então ele busca reforçar a nossa ligação com o criador o tempo todo. Então ele se refere a Jesus como bom mestre e Jesus dá um passo atrás e mostra, espera aí, o bom é o Pai. O bom é o Pai. Não vamos esquecer o Pai. Eu sou o mestre. Ele é o Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai Celestial, nosso Criador. Então, ao mesmo tempo que ele nega-se o título de bom, concomitantemente, ele referencia o título de bom a um único Deus. Versículo 20, que a pergunta é: como herdarei a vida eterna? E Jesus diz: sabes os mandamentos. Se sabes os mandamentos, muito, também que todo mundo ali deveria saber os mandamentos, não é? Que são 10, não são? Jesus tem um eu vim cumprir a lei. Eu não vim derrubar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas aqui é a lei de Deus, não é de Moisés, é a de Deus. Então, quando ele fala dos mandamentos, ele fala dos 10 mandamentos. Sabeis os mandamentos. Ora, qualquer judeu podia não saber profundamente a Torá, mas com certeza todos sabiam os 10 mandamentos, o decálogo. Não adulterarás, um dos 10. Não matarás, outro. Não roubarás. Não prestarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Então, ele está citando aqui o quê? A lei mosaica? Não. Está citando as leis de Deus, dos 10 mandamentos. Versículo 21. Ele lhe disse: guardei todas estas coisas desde a minha juventude. Responde quem? O que fez a pergunta. Guardei todas essas coisas desde a minha juventude. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. Cada um de nós tem pelo menos uma grande prova na vida. E muitas vezes essa grande prova ou essas grandes provas podem ser aquelas que nos dificultam aproximarmos-nos mais de Deus. Nesse caso, ele cumpria, e Jesus fala dos mandamentos que ele cumpria. E ele diz: mas isso eu cumpro, desde sempre. Ah, mas então, abre mão, abre mão. E aí nós temos uma referência à própria máxima que reúne toda a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo, se eu sou extremamente rico e o outro não? Aqui há uma espécie de percepção nossa, ok? De que há um potencial nesse espírito, nesse homem. Há um grande potencial nele. Jesus o convida a segui-lo. Isso não é pouca coisa, é? Não é. Quantos que Jesus perguntavam e falavam com Jesus e Jesus dizia para vir segui-lo? Não. Aliás, tinha uns que queriam segui-lo e ele dizia: não, vai lá e volta para tua casa. Mas esse é diferente. Jesus diz: vende tudo que é teu. Vende tudo que é teu. E segue-me. E segue-me. E aí, Jesus fez o quê? Tocou na ferida desse homem. Que era o quê? O apego aos bens materiais. Como é que eu posso ascender tão apegado? Veja, aqui não era um homem que estava bem de vida. Ele era extremamente rico. Uma pessoa extremamente rica, ela tem tudo a sobrar, não tem?
tem tudo a sobrar. É é um desafio muito grande, mas vejamos, estava no traçado deste homem, na sua encarnação, encontrar Jesus? Olha, quem conviveu com Jesus na mesma no mesmo período e na mesmo local, eu acredito que eram espíritos que quando cruzaram e entraram para a história, não é nada fortuito, mesmo aqueles que Jesus nada é fortuito. Ah, teve uma situação de uma cura em que é perguntado se aquele que havia sido curado foi curar aquela o problema daquela pessoa que estava com com uma doença, se aquele problema tinha sido de gerações passadas, ou seja, se tinha sido algo kármico, se tinha sido dentro da lei de ação da ação e reação, ou de melhor dizendo, de causa e efeito, se estava dentro deste caso. E ele diz que não. Ele diz que era necessário que ele viesse realizar o que ele veio realizar. Então, muitas pessoas traziam problemas e ele as curava. E ele atendia e resolvia. Temos um homem muito rico. Olha, ele falou para Zaqueu o quê? Que descesse do sicômoro, né? Que é uma árvore, porque ele ia jantar na casa de Zaqueu aquela noite. E foi. E então Zaqueu estava dizendo a Jesus que todos aqueles que ele havia, de alguma forma, prejudicado, que ele tinha dado o dobro do que ele havia, vamos dizer, dado em prejuízo, ou de alguma forma causado algum tipo de prejuízo àquelas pessoas, e ele então tinha, por causa desse encontro com Jesus, ele tinha ressarcido a pessoa o dobro. Isso mostra, Zaqueu era rico, não é? Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano. E E ele mostrou uma, como é que eu vou dizer assim? Ele mostrou que ele foi tocado com o encontro que ele teve com Jesus. Mas esse jovem rico, ele estava preocupado com a vida eterna ou ele estava preocupado em ser um bom filho de Deus? Não é? Porque a pergunta que ele faz, como conseguirei a vida eterna? Ele falou, o que fala lá os mandamentos? Ah, mas isso aí eu faço. Ah, então Jesus disse assim, mas o que fazes? Porque já teve outras situações em que ele diz assim, tá, as pessoas mas e tu? O que fazes, diferente para melhor com relação a essas pessoas? Ah, todo mundo faz isso, mas tu fazes o quê? Nós fazemos o quê? Isso tudo é muito interessante para refletirmos, não é? Ah, eu faço o que todo mundo faz, mas eu não tenho minha relação não é com todo mundo, é? A minha relação não é com todo mundo. A minha relação é as minhas escolhas, eu e Deus. Eu e Deus. De uma certa forma, Jesus mostrou àquele homem que havia um obstáculo que dificultava a ele se aproximar de Deus e poder alcançar a vida eterna. Jesus não fala nada a esmo, não é? Ele estava como que dando um excelente, olha, ele estava dando uma cola na prova. Ele já, olha, eu vou te falar uma coisa, é melhor você fazer. Não, ele simplesmente ele deu uma orientação, mas uma orientação de Jesus não é uma sugestão, é? Não é uma sugestão, não é: "Olha, eu vou falar", não é: "Eu vou te dar um toque". Não. Jesus diz: "Revela-nos sempre a verdade". Ele diz: "Daquele que reconhece e segue, cumpre, obedece". Nem vamos falar de resignação, não é? Aí nós pensamos assim: "Ah, mas é porque é com você, né?". Ah, sem dúvida. Extremamente rico, quer dizer, aquela história: "Cuidado com o que pedes". Ele quer o quê? Ele quer a vida eterna. Ele quer subir muito alto, porque isso é um processo, não é? A vida eterna é algo, uma instância lá em cima.
Nós estamos na construção dessa vida eterna. Mas ele já chegou querendo, disse assim: eu quero a vida eterna, Senhor. Ah, você quer a vida eterna? A vida eterna não vem sem sacrifício do eu. Nós temos que abrir mão do eu e passarmos a ser, como Jesus diz, aquele que quer o cargo mais alto deverá ser o servidor de todos. O primeiro deverá ser o escravo de todos. Servir, ser o servidor, não ser servido. Então, como ele falou com Jesus que queria algo, queria ser o primeiro, queria o reino de Deus, olha, isso é algo muito elevado. Então, Jesus disse: é isso. Vamos lá, então, agir como alguém que está disposto a isso. Quem, por exemplo, fez algo assim? Abriu mão, mas abriu mão de uma forma extremamente absoluta. Francisco de Assis era filho de uma família riquíssima, riquíssima. Abriu mão de quê? Faz lembrar até esse jovem rico, não é? Faz lembrar do jovem rico. Abre mão de tudo. Vem e segue-me. E foi exatamente o que Francisco de Assis fez. Abriu mão de tudo para seguir Jesus da forma mais simples, num esforço, e dizem os ascendentes espirituais, não é? Que João Batista, perdão, que Francisco de Assis é João Evangelista, é o nosso João, irmão de Tiago, o bem-amado de Jesus, esse Francisco de Assis. E nós vemos essa marca tão inspirada, inspiradora, quando lemos, não é, o Evangelho narrado por João, tão inspirador, tão apaixonado pelo Evangelho, a ponto de vivê-lo de uma forma tão integral. Não é? Lá, os tempos de Jesus, ainda nos arroubos da juventude, mas depois, que 1100 anos depois, Francisco de Assis veio dar ser um divisor de águas na Igreja Católica. Estávamos revendo mesmo esta semana a cena onde ele vai visitar o Papa, ele e outros, no filme, não é, contando a vida dele, ele e outros frades franciscanos em farrapos. E o Papa desce lá da sua majestosa cadeira e beija os pés de Francisco. Ele se sentia envolto naquela opulência, e todos aqueles cardeais assistindo aquilo e ficaram em choque, ficaram mesmo, porque os pés de Francisco não era nada bonito sequer de se ver, que dirá de se beijar. E o padre fica consternado diante daquele religioso católico que mostrava a sua singeleza no amor, que vamos dizer, a extrema riqueza, como ele mesmo diz aqui sobre esse jovem dessa passagem, não é? A extrema riqueza dificulta essa aproximação. E ali o Papa essa passagem está no YouTube, eu vi esse trecho mesmo num trecho do YouTube, para quem quiser depois buscar e assistir. Alec Guinness faz o Papa. E ele, então, se ajoelha, emocionado, e beija os pés de Francisco. É, é realmente algo que, nos dias de hoje, até mesmo nos dias de hoje, nos impacta isso. E essa extrema riqueza material pode nos criar obstáculos para a riqueza espiritual, que é essa vida eterna, esse reino de Deus. E Jesus, então, aconselhou mais o que acontece. Este jovem era muito rico e ficou triste. E tem uma outra passagem que aqui também é contado por Mateus e por Marcos, e diz que ele vai embora. Ele opta, então, por não aceitar o convite de Jesus em segui-lo. Porque segui-lo, para isso ele teria que abrir mão das suas posses, não é? E ele, então, pesaroso,
foi viver lá a sua vida?